Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, capítulo 43, Linguagem. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 8. Através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor, e não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja, o verbo da aspereza vergasta, a observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria de contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar, por nós mesmos, os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz, de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. O que Emmanuel escreveu em 1956, que foi a data da edição de Fonte Viva, portanto, há 67 anos. O que Emmanuel escreveu vem sendo estudado, reproduzido por diversos autores, expositores, benfeitores, e, em outras palavras, outra construção frasal, mas a gente sabe que refletem o mesmo conteúdo, o mesmo objetivo, de acordo com a linguagem que Paulo recomenda que Tito utilize. Linguagem sã e irrepreensível. Mas quem era Tito? A recomendação não foi dirigida a uma pessoa desconhecida, foi recomendação em carta a alguém que tinha tarefas missionárias e a quem Paulo orientava. Era a uma pessoa dirigente de uma comunidade cristã. Bem, vamos ver um pouco sobre Tito, sobre a cidade de Antioquia, onde o jovem grego nasceu, e sobre a expansão da semente do Evangelho de Jesus. Primeiramente,
os ensinos de Jesus chegaram às cidades litorâneas da Palestina. E o escritor Rui Kremer escreve detalhadamente sobre essa expansão no livro Paulo, um homem em Cristo. Bem, nós dissemos cidades litorâneas na Palestina? Sim, é do lado oeste, ocidental, junto ao mar Mediterrâneo. Nós já ouvimos esses nomes de cidades na literatura cristã. Por exemplo, Jope, Cesareia de Filipe. Sabemos que alguns membros da comunidade cristã em Jerusalém, nessas cidades, dispersaram-se, mudando para outras cidades. Afinal, as perseguições aos cristãos, fossem os judeus, mesmo que apegados ao judaísmo, ou cristãos judeus helenistas, que falavam o grego, por isso helenistas, e sabemos que as perseguições aumentaram sob o domínio romano e contra os seguidores do Cristo. Bem, também a vida comercial dessas pessoas que se dispersaram, a vida os levou para a ilha de Chipre, no Mediterrâneo. É uma ilha ao norte da Palestina, e que de Chipre daí seguiu para Antioquia, na Síria. Nos escritos sobre as viagens de Paulo, temos o nome Antioquia como duas cidades diferentes. Antioquia na Síria e outra Antioquia na Ásia, perto de Listra, Derbe, Icônio. E ambas receberam a presença de Paulo. Os primeiros cristãos que nós lembramos há pouco, também, além dos romanos, havia a perseguição ordenada pelo então Rabino Saulo de Tarso. E mais tarde, o mesmo Saulo, agora Paulo, vai à comunidade da Síria e depois, em viagens pela Ásia, reúne a comunidade cristã na outra Antioquia, na Ásia. Bem, a Antioquia na Síria era, naquele tempo, a terceira cidade do mundo, depois de Roma, de Alexandria. E este lugar também é conhecido por um rio, o rio Orontes, que banhava toda aquela região da Antioquia. E os sucessores de Alexandre o Grande, séculos antes, haviam fundado e feito de Antioquia uma bela cidade. E os romanos, que vieram depois como dominadores do tempo de Jesus, construíram em Antioquia maravilhas e exemplos arquitetônicos muito conhecidos. Construíram saunas, instalações hidráulicas, já que o rio propiciava a todas essas instalações. Mas e os costumes morais da cidade cosmopolita, como era? Ali vivia a miséria moral dos homens. Charlatanice, magos, feiticeiros, sacerdotes e impostores. Era uma cidade de festas, bacanais, desregramento. Assim, os historiadores descrevem a Antioquia da Síria. Mas também ali o cristianismo encontrou almas sensíveis. Reuniu-se ali Saulo, que entrega seu trabalho de tecelão, e que reúne-se com os companheiros
à noite para estudar as lições de Jesus. Emmanuel, em Paulo e Estevão, no livro Paulo e Estevão, faz um retrato dessa comunidade cristã, onde judeus e gentios confraternizavam. E Emmanuel escreve que, em noites determinadas, havia fenômenos de vozes direta. Um dos raros centros apostólicos onde semelhante manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. É assim que Emmanuel se expressa com as reuniões na Antioquia da Síria. E foi em Antioquia que o então Saulo conheceu Tito, jovem, e que seria seu colaborador incondicional. Também foi em Antioquia que aparece outro jovem, um médico chamado Lucas. Lucas ouve o Saulo, aprecia a inteligência, o fervor do ex-rabino, e Lucas se converte ao cristianismo. E foi então que os seguidores do Cristo, por sugestão de Lucas, passaram a receber o nome de cristãos. Afinal, eles seguiam o Cristo. Antes, os judeus cristãos eram chamados de nazarenos e caminheiros. A sugestão de Lucas foi muito bem aceita. Dessa forma, o cristianismo separou-se do judaísmo. Passaram aqueles chamados nazarenos a ter uma denominação própria. Em Jerusalém, porém, o ambiente era outro. Perseguição. O Tiago Maior, o irmão de João, que continuava a falar na Galileia, ele fora decapitado por ordem de Herodes Agripa. E Paulo vai a Jerusalém com Barnabé. E lá foram mal recebidos por Tiago Menor, que assumira a direção da Casa do Caminho. Afinal, aquele era o Saulo, o perseguidor, que agora se apresentava como cristão na Casa do Caminho. Em outro momento de dificuldades em Jerusalém, Paulo vai até lá e leva o jovem Tito com ele, e levando as doações da comunidade de Antioquia. Na reunião tão conhecida por nós, Tiago Menor não aceita que Tito, que estava acompanhando Paulo, que Tito, um gentio, participasse das reuniões. Afinal, ele precisava ser circuncidado conforme os costumes judaicos para participar de uma reunião de judeus cristãos. Paulo revolta-se com a decisão. Ele que trabalhava com os gentios não circuncidados e que não exigia a circuncisão. Mas depois de longa conversa com Pedro, que Pedro apaziguou tanto Paulo quanto Tiago, Tito submete-se à circuncisão. Então Tito foi um fiel discípulo de Paulo. Ele exerce depois responsabilidades muito grandes na ilha de Creta, depois em Corinto, representando Paulo. E ele organiza e orienta as tarefas dessas igrejas. E tão importante foi o trabalho de Tito, que Paulo escreve para ele cartas, orientando o discípulo querido. E Tito usou a ferramenta que
Paulo o aconselha a usar a palavra sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum que dizer de nós. Assim escreveu Paulo. Emmanuel igualmente nos recomenda usar a palavra sem irritação, sem queixa. Usar pelo prazer de viver, emitindo pela voz forças que balsamizem. Usemos, portanto, para o bem, para a tranquilidade, a nossa linguagem sã e irrepreensível, seguindo o conselho de Paulo, que foi dado a Tito e que está sendo dado para todos nós. Tivemos assim música para que estivéssemos, quem sabe, em prece íntima, preparando-nos então neste momento em que procuramos irradiar o nosso pensamento sem as palavras que normalmente saem com as nossas cordas vocais. E vamos então colocar-nos diante daqueles que nos protegem e rogando mais uma vez que a nossa mente se esclareça cada vez mais diante do período em que vivemos nessa existência na Terra. Tanto e tanto, Senhor, que nos foi concedido aprender, observar e colocarmos-nos assim em ação que nos fale da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, e que são tão esquecidos na atualidade e por nós mesmos. Nós pedimos, Senhor, que neste momento de prece, de reflexão, em que procuramos estar em silêncio interno e visualizando os entes queridos, encarnados ou desencarnados, e desejando, Senhor, que todos recebam as vibrações poderosas Tuas através dos benfeitores espirituais, irradiando paz, harmonia e serenidade onde estivermos e com quem estivermos. Que a Tua paz esteja conosco e que entendamos a palavra de Paulo e de Emmanuel, suavizando os nossos pensamentos. Que assim seja, graças a Deus.